As chaves da ciência. É bom ter você aqui em mais esse dia, nessa meditação da poderosa Palavra de Deus, essa palavra que é chave de ciência, do conhecimento dela, que é a própria verdade que nos liberta. Nós estamos aqui hoje para ler e meditar o Evangelho de Jesus Cristo, que foi escrito por Lucas no capítulo 11, versículos do 47 até o 54. E hoje, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa, por qualquer palavra que saísse de sua boca. Vemos aqui que quando Jesus começa a falar a verdade, essa verdade começa a incomodar as pessoas da época em que ele vivia, mais especificamente os fariseus e mestres da lei, pessoas cultas no conhecimento das Sagradas Escrituras da sua época e de vários conhecimentos e leis que doutrinavam as pessoas para viverem conforme as culturas e as doutrinas que eles pregavam na sua religião. Basicamente, quando Jesus começa a falar a verdade dói os mestres da lei e os fariseus, porque eles vinham vivendo o contrário da verdade que a palavra de Deus pedia para eles, prejudicando as pessoas, distanciando elas verdadeiramente de Deus com leis e também outras coisas que eles tramavam. Nós podemos ver que essa é uma verdade, porque no final do Evangelho nós vemos que quando Jesus sai dali, daquele cenário que ele está, os fariseus começam a tratá-lo mal pelas costas e começam a tramar as coisas para pegar Jesus à prova e fazê-lo cair em alguma palavra a fim de prejudicá-lo e levá-lo a uma condenação que tirasse a vida de Jesus. Acontece que nós podemos aprender aqui duas coisas muito importantes. Quando nós temos a chave da ciência, que é o conhecimento da verdade, nós precisamos usar dessa chave para abrir a porta da verdade na nossa vida e também usar essa chave para abrir a porta para que as pessoas conheçam a verdade da palavra de Deus e sejam libertas por ela. Nós precisamos ter em mente que Jesus diz na sua palavra que se conhecermos a verdade nos libertará. Precisamos ter em mente que não é o conhecimento necessariamente que nos liberta, mas conhecer a verdade. Os fariseus passavam conhecimento para aquelas pessoas da época deles, mas era um conhecimento que não era necessariamente a verdade que Jesus pregava, ao fim de que as pessoas pudessem ser salvas e terem as suas vidas transformadas por Jesus. Mas o conhecimento que os fariseus passavam para aquelas pessoas eram dos seus costumes e das suas inúmeras leis que, ao invés de aproximar as pessoas de Deus, afastava elas cada vez mais, porque era de certa forma tão rigorosa, tantos detalhes, que as pessoas até se cansavam de praticar tal lei e de seguir e decorar o que eles pediam em suas leis. Precisamos ter em mente que a chave do conhecimento, ela precisa ser utilizada para as pessoas conhecerem a verdade. Não é qualquer conhecimento, mas é o conhecimento da verdade, da palavra de Deus, que nos liberta e que nos salva por meio de Jesus, que é o caminho. Nós precisamos entender também hoje nessa meditação que as palavras que saem da nossa boca são os frutos que as pessoas colherão para elas e que, se nós tirarmos da nossa boca palavras negativas, palavras que não são a verdade, nós estaremos prejudicando o outro com esses frutos e também podemos prejudicar a nós. Veja, o Evangelho ele é enfático em dizer que os fariseus buscavam pegar Jesus por uma palavra errada que ele tirasse da boca dele
para que eles pudessem concluir o plano que eles tinham contra Jesus. Percebe a importância das nossas palavras? Precisamos vigiar o que sai da nossa boca, porque assim como uma árvore dá o seu fruto, nós damos o nosso fruto também através da nossa palavra. As palavras que saem da nossa boca são os frutos que nós damos, e por isso precisamos estar atentos, porque quando começar a sair da nossa boca os frutos da verdade, as pragas irão nos perseguir a fim de que nós sejamos cada vez mais ofuscados ao ponto até mesmo de sermos mortos. Você já percebeu? Quando você planta uma árvore frutífera, a goiaba ou o limão, se você vê o pé crescendo com o passar do tempo, quando ele estiver próximo a dar frutos, você precisa ir lá, passar um agrotóxico para que as pragas não danifiquem os frutos, para nós podermos utilizarmos os frutos. Então, na nossa vida, quando estivermos dando o fruto da verdade da palavra de Deus, as pragas virão a fim de que os nossos frutos não cheguem até as pessoas. Esse é o episódio que Jesus passa aqui. Veja, quando ele fala do fruto da verdade que sai da boca dele para os fariseus e mestres da lei, logo no final do evangelho, o evangelista diz que os fariseus e mestres da lei se incomodam com aquilo e começam a tramar pragas para poder acabar com os frutos da verdade que Jesus estava dando ali. Fica esse ensinamento. Convido você a vigiar os frutos que saem da sua boca, a fim de que você possa estar atento também às pragas que se achegarão até você quando você começar a frutificar a verdade da palavra de Deus. Parabéns para você que chegou até aqui ao final desse vídeo. Para mim é uma grande alegria saber que você chegou aqui até o final dessa meditação. Hoje eu peço para você, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam que elas também possam, assim como você, darem os frutos da verdade através dos testemunhos e das palavras que elas dizem. É por isso que eu convido você a comentar aqui embaixo a seguinte frase: o fruto da verdade. Assim eu saberei que você chegou até aqui ao final. Eu vou estar lendo os comentários para poder responder você. Convido você amanhã a estar aqui comigo novamente para que nós possamos cada vez mais frutificar unidos à videira que é Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso irmão. Eu desejo para você tudo de bom, um forte abraço e até mais.